Você ainda guarda dinheiro na poupança? Então você precisa ver esse vídeo urgentemente. Olá, eu sou o Igor Santos e no vídeo de hoje nós vamos falar tudo sobre a poupança. Qual é o rendimento, se ainda vale a pena deixar o dinheiro lá, quais são opções melhores de investimento para você, para que o seu dinheiro comece a render de verdade e pare de perder para a inflação. E até o final do vídeo você vai descobrir tudo sobre a poupança e ainda você vai descobrir um erro ao tirar o dinheiro da poupança que fazem com que ela perca muito dinheiro. Então fica comigo até o final e se você gosta desse tipo de conteúdo de finanças e investimentos, aqui é o lugar certo para você, então se inscreve no canal e ativa as notificações para que você tenha acesso a todos os conteúdos em primeira mão. E sem muita enrolação, bora pro vídeo. Então bora começar do começo e como que funciona a poupança. A poupança é um dos investimentos mais antigos e populares no Brasil e o funcionamento dela é basicamente similar a um CDB, onde você empresta dinheiro para o banco e o banco concede empréstimo para outros clientes e te paga juros sobre isso. Qual é o problema aqui da poupança? É que o rendimento dela é baixo demais. A rentabilidade da poupança pode ser feita de duas formas, variando de acordo com a taxa Selic. Se você não sabe ainda o que é a taxa Selic, eu vou deixar aqui no card um vídeo exclusivo falando tudo sobre a taxa Selic para você ir lá e tirar todas as suas dúvidas. Então assim que acabar esse vídeo, você corre lá e assiste e aí fica certinho 100%. Mas a rentabilidade da poupança, ela varia de acordo com a taxa Selic, justamente por conta de, se a taxa Selic estiver acima de uma porcentagem, o rendimento é 1, e se a taxa Selic estiver abaixo dessa porcentagem, o rendimento é outro. Eu vou explicar para você mais detalhadamente. Quando a taxa Selic está abaixo de 8,5% no ano, a poupança ela paga 70% do valor da taxa Selic. Então, por exemplo, se a Selic estiver em 8%, a poupança vai render 70% disso, que é 5,6% no ano. E quando a taxa Selic está acima de 8,5%, igual hoje, que ela está em 14,5%, a poupança vai pagar 0,5% ao mês, 0,5% ao mês, mais uma taxa referencial. E essa taxa referencial ela está a zero há muito tempo. Então hoje a rentabilidade da poupança é de 0,5% ao mês, ou seja, 0,5% no mês. E talvez você pense assim... Igor, 0,5% no mês? Tá ótimo demais, você tá reclamando de barriga cheia. E olha, se 0,5% no mês tá bom para você, até o final do vídeo você vai ver opções de investimento que rendem o dobro disso e ainda são mais seguras do que a poupança. Então preste muita atenção, beleza? E antes de eu te dar opções melhores de investimento, será que vale a pena ainda deixar o seu dinheiro na poupança? Bom, como eu falei no começo do vídeo, a poupança é um dos investimentos mais antigos e tradicionais que temos no nosso Brasil e muito popular também. Então, e até mesmo quando a gente fala em poupar, já remete à palavra poupança e isso faz com que o termo fique muito comum na boca do povo e até mesmo os bancos. Quando você fala que tem um dinheirinho, ele fala, por que você não guarda na poupança? A poupança é um investimento que os bancos adoram oferecer. O problema é que na maioria das vezes a poupança ela perde para a inflação. E o que isso significa? Que com o tempo o seu dinheiro ele perde valor de compra, ele perde poder de compra. Então R$50 hoje compram menos coisas do que R$50 no ano passado, por exemplo. Isso significa que os R$50 hoje ele valem menos do que R$50, por exemplo, no ano passado. Então ano passado com R$50 você comprava uns 5 coisas. Hoje com os mesmos R$50 você compra 4 coisas, por exemplo. Isso significa que com o tempo o dinheiro ele vai perdendo valor de mercado. Isso por conta da inflação. E se você ficou interessado em saber mais sobre inflação, em breve aqui no canal vai ter um vídeo exclusivo falando sobre tudo sobre inflação, como ela funciona e como ela afeta diretamente o seu bolso. Então, se você não quiser perder nenhum tipo desse conteúdo, já se inscreve no canal para você ficar ligado por dentro aí do mundo financeiro e outra, trazendo coisa boa para o seu bolso. E para exemplificar melhor essa parte de rentabilidade da poupança, eu peguei aqui os últimos 12 meses, quanto que a poupança rendeu, comparei com a inflação para que você tenha essa noção melhor de como que funciona a rentabilidade da poupança e a inflação. Então eu peguei minha colinha aqui, então se nos últimos 12 meses você deixou R$1.000 na poupança, ao longo desse período o seu dinheiro rendeu R$ 61,70, de acordo aí com o nosso Serasa. Por outro lado, nesse mesmo tempo, a inflação ela foi de R$ 50,58
De acordo com o Banco Central, ou seja, enquanto a poupança rendeu R$60, a inflação foi de R$50. Ou seja, durante esse período, significa que o seu dinheiro ele rendeu apenas R$11,12 em um ano. Isso dá 1,11% de rentabilidade apenas. Vale lembrar que aqui a gente utilizou o IPCA, que é o Índice de Preço do Consumidor Amplo, para calcular a inflação. Só que a inflação real mesmo, ela é um pouco maior, que é quando você consegue sentir no seu bolso o aumento dos preços dos produtos no mercado e você vai falar assim: Igor, só o ovo subiu mais do que isso. Então a inflação real, ela realmente é acima dessa inflação calculada pelo IPCA. Mas então, será que existem opções melhores do que investir o seu dinheiro na poupança? Então já pega o papel e caneta e anota tudo o que eu vou dizer para o seu dinheiro começar a render de verdade a partir de hoje. Em primeiro lugar, nós temos o investimento mais seguro do país, que é o investimento do Tesouro Selic, onde você empresta o seu dinheiro para o governo e o governo ele é um excelente pagador, tá? E a rentabilidade hoje do Tesouro Selic está em 14,25%. No momento que eu gravo esse vídeo, então ela rende mais que o dobro do que a poupança. E o segundo tipo de investimento é um CDB ou até mesmo um RDB do Nubank. E se você não sabe o que é RDB e nem sabe como investir na Nubank, eu vou deixar aqui também no card um vídeo falando sobre como eu investi R$1.000 na Nubank e quanto rendeu, para você tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Então, por exemplo, pegando a poupança do Itaú. O Itaú ele é responsável por garantir aquela rentabilidade e fazer os pagamentos para você, e um CDB do Itaú também é garantido por ele mesmo. Então elas possuem a mesma segurança, os dois estão atrelados ao próprio banco emissor. Então o investimento num CDB ou num RDB, ele é muito próximo à taxa Selic, que hoje está em 14,25% no ano, e também vai render aí o dobro do que rende a poupança. E aí, editor, será que tá na hora de tirar o seu dinheiro da poupança? Caramba, só porque eu tinha uns milhões lá na poupança lá, agora eu vou ter que tirar tudo, vai dar mais trabalho. Se você é igual o nosso editor que tá cheio de dinheiro na poupança, fique muito atento porque eu vou te explicar como você vai tirar o seu dinheiro da poupança sem perder nenhum centavo de rendimento. Mas antes disso, só para efeito comparativo aqui, lembra que eu disse que nos últimos 12 meses a poupança rendeu R$ 61,70? Esse mesmo dinheiro, se tivesse em um CDB, por exemplo, ele teria rendido R$ 107,50. Então, por exemplo, enquanto o investimento na poupança rendeu apenas 1,11% acima da inflação, o investimento em um CDB rendeu 5,7% acima da inflação. E talvez você fale assim: Igor, você tá falando só porcentagem, só número, eu fico confuso com isso, não dá pra mim. Eu te entendo. E eu falo em porcentagem porque quando a gente fala em valores reais, talvez o dinheiro que você tenha na poupança ou talvez o dinheiro que você tenha para investir seja diferente desse valor, e então a rentabilidade ela é proporcional. Por isso que eu sempre falo em porcentagem aqui no canal. E eu peguei um dado aqui que você vai assustar quando você descobrir. Tá aí na sua tela. Segundo o Banco Central, o saldo da poupança no início desse ano de 2025 era de R$1 trilhão. Isso mesmo, você não ouviu errado. Não é 1 milhão, não é 1 bilhão, é R$1 trilhão. Exatamente. É 1 seguido de 12 zeros. Enquanto 1 milhão é só 1 seguido de 6 zeros, 1 trilhão é 1 seguido de 12 zeros. Então se a gente pegar esse mesmo exemplo aqui, onde R$1.000 é 3 zeros apenas, dá uma diferença de 9 zeros na rentabilidade. Então, se nós pegarmos o mesmo exemplo, que nos últimos 12 meses um CDB rendeu 5,7% acima da inflação, e aplicar sobre os 1 trilhão que tinha na poupança, isso dá uma diferença de 57 bilhões de reais. Você está entendendo a quantidade de dinheiro que é isso? A quantidade de dinheiro que foi perdida porque simplesmente as pessoas deixaram o dinheiro na poupança. Apesar de você não ter tudo isso na sua conta, será que essa diferença da rentabilidade da poupança para um CDB faria diferença no seu bolso? No meu, com certeza faz. E é por isso que eu não deixo meu dinheiro na poupança desde os meus 22 anos. E olha, isso já faz um bom tempo. Mas beleza, antes que você fale assim: Igor, eu vou pausar o vídeo aqui, eu vou correndo tirar meu dinheiro da poupança porque não rende nada lá. Calma, dá uma respirada, que agora eu vou te ensinar como você vai tirar o seu dinheiro de lá para não perder
nenhum dinheiro ou perder pouco dinheiro. A rentabilidade da poupança ela é chamada de mêsversário, ou seja, quando você faz um investimento, após 30 dias, você recebe uma rentabilidade sobre aquele investimento. Isso significa que, se você colocou o seu dinheiro dia 15 do mês passado, dia 15 desse mês, ele vai render. Se você tirar um dinheiro no dia 14, por exemplo, esse dinheiro não vai ter rendido nada, zero, durante esse período. Essa é a diferença também muito grande entre um CDB e a poupança. Enquanto num CDB você tem a rentabilidade diária, ou seja, se você investir no dia 15, dia 16, o seu dinheiro já vai ter rendido. Na poupança é somente quando completa esses 30 dias. Mas Igor, eu ouvi dizer que a poupança não paga imposto, isso é verdade? Com certeza, a poupança realmente ela é livre de imposto, então sua rentabilidade é toda sua, apesar de ser somente após 30 dias, a rentabilidade é realmente toda sua, mas quando você investe em um CDB, por exemplo, mesmo pagando imposto, ainda assim a rentabilidade fica acima da poupança. Para efeito de comparação, se a rentabilidade de um CDB ou do Tesouro Selic fosse de 10% e você pagasse 25% de imposto, você teria uma rentabilidade líquida de 7,5%, enquanto a poupança vai render 6% no ano. E eu faço pagar o imposto porque quando você investe num CDB, ao você retirar o dinheiro, o imposto já é deduzido direto da fonte. Ou seja, você não precisa fazer nada por isso. Simplesmente o banco que você investe ou a corretora que você investe, ela já tem que fazer isso automaticamente. Então, a melhor opção para você tirar o seu dinheiro da poupança é após ela completar o mêsversário dela. Então confere quando foi que você investiu o seu dinheiro, se está próximo desse mêsversário ou se você acabou de passar por ele, para que você retire o seu dinheiro o mais próximo possível após a rentabilidade acontecer, para que você não perca nenhum dinheiro. E agora que você já sabe tudo sobre a poupança, como ela funciona, por que não vale a pena investir, opções melhores de investimento para você, me conta aqui nos comentários se você ainda investe na poupança ou se você já coloca o seu dinheiro em opções melhores de investimento. Me conta aqui que a gente vai bater um papo aí sobre os melhores investimentos. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu peço para você curtir o vídeo. Dessa forma o YouTube entrega para mais pessoas, isso contribui para o canal, é de graça. Também aproveita para se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Dessa forma também você ajuda, incentiva aí a gente a trazer cada vez mais conteúdos de qualidade para você. O seu bolso agradece.